E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria ressaltar que essa vai ser a última aula revisando conteúdos do ensino médio, né? E aí, a partir da próxima, nós já começaremos a tratar temas do cálculo de uma variável. Então, a gente vai abordar o tema de graficar funções, né? Como graficar funções. E aí a gente vai começar por algumas alterações em funções, modificações, para poder entender quais são essas alterações no gráfico. Primeira coisa que a gente vai tratar são as transações. Então, a primeira coisa que eu vou ter vamos imaginar, a gente tem um número C e esse número é maior que zero, ok? E aí eu também tenho uma função qualquer, f de x. Eu tenho um eixo x e um eixo y fixos, né? E eu posso mover a função tanto para a direita quanto para a esquerda em c unidades. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma função cujo gráfico, pá, cujo gráfico, cujo gráfico é por exemplo, isso aqui. É uma parábola que passa no zero. E eu quero que ela ande quero que ela venha para cá. Aqui ela andou e foi para menos 100. Né? Então, primeira regra importante para a translação. Né? Regra número 1 é para mover a f de x em c unidades, para a, se eu quiser ir para a direita, e se eu quiser ir para a esquerda, eu vou transformar o meu gráfico em f de x menos c, se eu quiser ir para a direita, e f de x mais c. Ok? Um, então vamos fazer um exemplo. Tá? Um exemplo. Eu quero saber como que é o gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 2x mais 1. Como que é o gráfico disso? Bom, isso aqui é um quadrado perfeito, né?
Então, a minha f de x é x menos 1 ao quadrado. Vamos supor, então, que a gente sabe quanto que é, como que é o gráfico da função f de x igual a x, né? Que é bem horrível esse gráfico, né? Eu acho que é o melhor que eu consigo fazer. Essa aqui é a função f de x igual a x quadrado. Aqui, né, eu tenho a situação de f de x menos c, em que c é igual a 1. Então, eu tenho uma situação em que está deslocado para a direita. Então, a nova função ela vai estar aqui, e aqui é 1. Ok? A gente deslocou em uma unidade. E aí, vamos, vamos tentar ser um pouquinho rigoroso, né? Bom, e por que que aquela relação funciona, né? Vamos tentar verificar qual é a razão, né, de eu ser autorizado a fazer isso. Então vamos imaginar que a gente tem uma função f de x, uma função f de x qualquer, e essa função de f de x eu vou mover C unidades, movida em C unidades, para a direita. E aí, bom, essa f de x movida em C unidades, ela vai virar uma função nova, uma g de x. E essa g de x tem uma relação de translação com a f de x. E aí o que, que a gente tem? Bom, a gente vai ter a relação que o valor dessa g de x num ponto qualquer x0 vai ser o quê? Vai ser o valor da f de x num ponto x0 menos c. E o que, que é isso? É a mesma coisa da f de x0 menos c. E, bom, como é que a gente pode olhar isso num gráfico, né? Aqui a gente tem um gráfico, vamos desenhar nosso plano cartesiano, e uma função qualquer, que vai ser a minha f de x. Isso aqui é a minha f.
E aí eu movo ela para a direita. E essa aqui vai ser a minha g de x. Então eu estou pegando aqui um ponto x0. E quem que era esse mesmo ponto aqui? Se ele está movendo em c unidades, esse ponto é o ponto x0 menos c. A mesma coisa que vale para, se eu pegar em relação a isso, né? Uma outra função em que é a própria f, só que movida para a esquerda. Aqui vai ser uma função nova h de x, que eu também movi em c unidades, só que eu movi em c unidades para a esquerda em relação a f de x. E aqui, bom, aqui obviamente eu vou ter x0 menos 2c, né? Aqui a gente graficamente consegue verificar por que, que esse argumento funciona. E aí a gente pode ter uma outra regra, né, que é um pouco mais intuitiva, que é sobre o efeito de mover para cima ou para baixo, né, uma função. Então, vamos falar sobre isso se a gente fizer uma translação na vertical. Então, se eu pego e movo uma f de x em c unidades para cima ou para baixo, que vai ser o que eu vou fazer com o gráfico? A minha f de x vai ser transformada em uma relação em que eu vou pegar o valor da f e eu vou somar c se eu quiser subir, ou eu vou subtrair c se eu quiser descer. Aí a gente pode ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo. E aí eu quero saber como que é o gráfico da função f de x igual a 1 mais raiz de x menos 1. Supondo que eu não tenho ideia de como é esse gráfico, o que que eu sei? Eu vou pegar aqui uma função que é parecida e eu sei como é, que é a função f de x igual a... Vamos manter a coerência, né? É uma função g de x igual a raiz de x. Ok? E aí o que que eu vou fazer nessa g de x? Primeiro, aqui eu tenho um deslocamento para a esquerda. Então eu vou andar uma unidade, perdão, para a direita, né? Uma unidade para a direita. E aqui eu tenho um deslocamento de uma unidade para cima. Então quem que vai ser a minha f? A minha f eu vou pegar aqui e eu vou chamar esse ponto de 1, 1. E agora aqui é que vai ser a origem da minha função. E essa aqui é a minha f.
Tá? Menos 1, né? Menos 1. Então, a regra é bem simples, né? A gente vai pegar uma, uma função que a gente conhece, né? Uma função simples, e aplicar os elementos de translação. Outro exemplo. Se eu tenho a curva y igual a x quadrado mais 4x mais 1, o que eu posso fazer aqui? Bom, primeira coisa, a gente pode usar o que a gente já conhece, né? E completar quadrados, né? Então, isso aqui é igual a x quadrado mais 4x mais 4 mais 1. Vamos tirar esse 4 que eu adicionei para poder compensar. E o que é isso? Isso é x quadrado. Isso é x mais 2 ao quadrado menos 3. Veja, aqui a gente tem um deslocamento de 2 unidades para a esquerda. E aqui de 3 unidades para baixo. Então, como que seria a minha função x quadrado? A minha função x quadrado vai ser o gráfico da parábola, né? Que passa por... Vamos pegar isso aqui, colocar mais... Pegar isso aqui e colocar mais afastado. Isso aqui. Tá. Minha função f de x igual a x quadrado vai ser uma parábola que passa pela origem, né? Tem vértice na origem. E agora, como é que é a minha função? Isso aqui é y igual a x quadrado. Como que é a minha função deslocada? Minha função deslocada, o vértice tem que andar 2 para a esquerda. 1, 2. E 3 para baixo. 1, 2, 3. Certo. Assim, né? É isso aí. Uma coisa assim. É... Ok? Bom, com relação à translação, era isso. O próximo tópico que a gente vai abordar é a mudança de escala, né? Como esticar e encolher uma função. Então aqui a gente vai ter um C, só que dessa vez esse C é maior que 1. E aí, para poder esticar essa função no eixo x por um fator C, então eu vou ter que, para poder esticar, eu vou ter que fazer com que a posição em que tinha x igual a 1 vire x igual a C. Né? E aí eu estico a função em C unidades. E aí, então, para uma maneira geral, para um ponto x0 genérico, né? X igual a x0,
x igual a x0, eu vou ter que esticar para x igual a c vezes x0. Até aí, nada muito complicado, né? E aí, bom, analogamente, se eu quiser encolher a função, a gente vai ter que fazer essa operação oposta, né? Então, se eu quiser encolher, vou fazer aqui para encolher, quero ir de x0 para 1, não, tá. Se eu quero passar de x igual a c para x igual a 1, eu tenho que dividir por c. Então, se eu tenho x igual a x0, eu quero encolher em c vezes, né? Eu tenho que fazer x igual a x0 sobre c, tá? Então, bom, como que a gente pode deixar isso como regra geral, né? Vamos fazer uma regra 3. Esticar ou encolher o eixo x por c muda f para quem? Se eu quiser esticar a minha função, a minha f vai mudar de x sobre c. E se eu quiser encolher, eu vou mudar de c sobre x. Ah, mas aqui você não falou o contrário? Né? Aqui não está o contrário? Sim, porque aqui eu estou falando do x, né? Estou falando da variável. Aqui eu estou falando para esticar ou recolher o eixo. Então, se eu estico o eixo, né? Se eu estico o eixo, o que acontece com a variável? Eu encolho a variável. Se eu encolho o eixo, eu estico a variável. Então, aqui a gente está falando em relação ao eixo x, ok? E aí, vamos imaginar uma situação em que a gente tem, né, o, essa mudança, né? Eu vou adicionar fazer uma figura bem, ok, tem o meu x, o meu y, tá? E aí eu tenho uma função. Veja, eu tenho aqui uma função que ela é bem. Isso aqui é a minha. Ela passa no ponto x0, tá bom? E ela é a minha f de x sobre c. Se eu tenho
a minha função é mais magrinha, né? Tenho a minha função mais magrinha, encolhida. Agora eu tenho uma f de x. E ela passa aonde? x0 sobre c. Veja que as relações são inversas, né? Eu tenho sobre c aqui, eu tenho sobre c aqui. Eu não tenho, não tenho. As situações são inversas. A primeira coisa aqui eu estou alterando o eixo e aqui eu estou alterando as funções. E aí, bom, eu posso também querer querer esticar ou encolher o eixo y em c unidades por c. E aí, qual que é a mudança que eu vou ter que fazer com f de x, né? O f de x vai para aqui eu aumento a função e aqui eu diminuo a função. Ok? Aqui eu alterei na função, né, o resultado. E aí eu estico no eixo y e no eixo e encolho também no eixo y. Vamos para um exemplo. Eu quero saber como que é o gráfico da função 1 sobre 2x menos 1. Como que é o gráfico dessa função? Bom, vamos olhar para o gráfico da função 1 sobre x. Esse aqui eu sei como é. Como que é o gráfico da função 1 sobre x? Bem horrível, né? O gráfico da função 1 sobre x é alguma coisa parecida com isso, com isso. Beleza. Isso aqui é 1 sobre x. E aí, bom, eu sei o que é 1 sobre x. E agora a gente vai fazer a primeira transformação. Vamos fazer uma função h de x. Isso é 1 sobre x menos 1. Veja que aqui eu tenho deslocamento de uma unidade para a direita. Então, nossa próxima transformação, agora a gente caminha em uma unidade. Então, assim. Assim. E aí a minha terceira e última transformação. Tentar manter uma coerência, né? Em vermelho é a minha g de x. E aí a minha h de x. Agora eu vou pegar isso aqui e vou encolher o eixo, né? Então agora a gente esquece essa função
função preta, e a gente olha para a função vermelha e encolhe o eixo. Eu vou espremer tudo. Então ela vai estar, basicamente ela vai estar por aqui. Peguei o eixo, espremi, função preta. Peguei o eixo, espremi. Aqui é a minha AX. E, bom, aqui é a minha assíntota. Né? A assíntota é onde a função nunca vai tocar. A assíntota da função azul, que é a que me interessa, vai estar em meio. Ela vai estar em meio. Nunca vai tocar em x igual a meio. Porque, bom, porque x igual a meio dá zero aqui e eu nunca posso dividir por zero. Então, x tem que ser diferente de meio. Tá bom? Próxima situação é quando eu tenho que refletir ela em relação aos eixos, o eixo x e ao eixo y. Então, vamos imaginar que a gente tem uma função f de x qualquer e eu quero refletir ela em relação ao eixo y. Né? E aí, bom, o que é essa situação, né? Imaginar que a gente tem uma função f de x qualquer. Por exemplo, essa aqui é a minha f de x. E eu quero que ela faça isso aqui. É a minha refletida. Então, o que essa função faz? Eu tenho um ponto na f de x. A f de x tem um ponto que é um ponto xy. E o que eu quero fazer nele? Eu quero fazer com que ele seja o ponto menos xy. Tá? Quero refletir ele no eixo y, então ele vai para menos x. Então, se eu tenho aqui um ponto x0, eu quero que ela seja refletida para um ponto menos x0. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha função f de x e eu estou transformando ela em f de menos x. E aqui eu reflito em relação ao eixo y. Então, bom, exemplo, né? E aí eu pego, por exemplo, o meu ponto x0, né? Se eu pegar o meu ponto x0, é o f de x0. Esse é o meu valor em y, isso tem que ser igual. Não, igual não, perdão. Eu tô jogando ele agora para ser o meu f de menos x0. Então, aqui a gente tem a reflexão no eixo, né? E aí a mesma coisa acontece quando eu tenho uma e eu quero refletir no eixo y, né? No eixo x, agora, se eu quiser refletir no eixo x, eu vou ter um ponto, que ele também é um ponto pxy, e eu quero jogar ele, agora como eu quero refletir ele no y, eu mantenho o x e troco o y. Mas quem que é o y, né? O y é o menos f, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando um f de x e eu estou mandando ele para menos f de x. E aí a gente pode ter umas situações estranhas, né? Que é, por exemplo, eu tenho uma função
Tem uma função no eixo e ela é, sei lá, assim. Tá muito feio. Ela é assim. E eu quero refletir ela em relação à origem. E aí eu quero que ela fique assim. Essa aqui é a minha f de x. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu tenho um ponto xy e eu estou fazendo ele virar um menos x menos y. Estou mudando todas as coordenadas. Isso é uma reflexão através da origem. Então, o que eu estou fazendo é, eu estou pegando um gráfico de f de x e eu estou mandando ele para menos f de menos x. Então, como que é a regra aqui? Aqui a regra é minha regra vai ser regra 5. Se eu tiver que refletir refletindo no ou na, né? Eixo x, eixo y e na origem, o meu gráfico minha f de x, ela vai ter que ir para refletir em x. Ela tem que ir para menos f de x. Para refletir em y, ela tem que ir para f de menos x. E para refletir na origem, eu tenho que ir para essa situação. E aí a gente pode ter algumas funções notáveis em que ela tem algum tipo de simetria. Né? Pode ser uma simetria em relação ao eixo y, ou um tipo de simetria em relação ao eixo x. Por exemplo, é uma função de segundo grau. Se a gente tem uma função de segundo grau que passa pelo eixo x, por exemplo, f de x igual a x quadrado, eu vou ter uma função que tem essa cara. E ela é simétrica em relação ao eixo x. Né? Se eu colocar um espelho aqui, o que está desse lado vai bater desse lado. A esse tipo de função eu vou chamar de função par. E outros tipos de funções, por exemplo, f de x igual a x ao cubo, que ele vai ter uma cara assim, essa simetria vai ser em relação à origem. E aí eu vou chamar elas de função ímpar. Funções que são simétricas em relação à origem. E aí qual é a definição rigorosa desse tipo de função? Bom, a definição rigorosa
é que para uma função ser par, ela precisa obedecer essa relação de simetria. Então, vamos tentar definir para que se a função ela refletida em y for igual à função original, ela é uma função par. Se ela refletida em y é igual a ela refletida em x, ela é uma função ímpar. Ok? É que é a mesma coisa de dizer que isso aqui é dizer que essa função reflete em relação à origem, né? Multiplicando por menos um dos dois lados, a gente vai ter essa situação. Então vamos fazer o seguinte exemplo. O meu exemplo é: eu tenho que mostrar que um polinômio apenas com potências pares, como por exemplo x à quarta menos 2x quadrado mais 7, é uma função par. E um polinômio com apenas funções ímpares, ou potências ímpares, como por exemplo 3x à quinta menos x ao cubo mais 2x, é uma função ímpar. Então, tem que mostrar que isso vale para todo mundo, né? Então, vamos pegar a seguinte situação. Para qualquer n maior que zero e n inteiro, a gente tem o seguinte: menos x elevado a n é igual a menos 1 elevado a n vezes x elevado a n, certo? Nada espetacular. E aí, qual que é a consequência? Que se n for par, aquele menos 1 vai matar, né? Vai ficar positivo, e o meu resultado vai ser x elevado a n. Se n for ímpar, aquele menos 1 permanece. E aí a minha situação vai ser menos x elevado a n. E aí, bom, aí a gente mostrou, né? Se ele for par, f de x é igual a f de menos x. E se ele for ímpar, f de menos x vai ser igual a menos f de x. Então tá aí, tá provado. E aí a gente tem algumas regras que são de ajuda, né? São de grande ajuda. Primeiro, uma função par vai ser igual é com número, vezes uma função par,
é uma função par. Uma função ímpar. Na verdade é igual com potência, né? Porque aí soma, né? Uma função ímpar vezes uma função ímpar também é uma função par. Se fosse igual a número, seria ímpar, né? E uma função ímpar vezes uma função par é uma função ímpar. E aí na divisão, bom, uma função par dividido por uma função par é uma função par. Uma função ímpar dividido por uma função ímpar também é uma função par. E uma função ímpar dividido por uma função par também é uma função ímpar. Aí um exemplo, né? Por exemplo, se eu tenho uma função f que é x ao cubo sobre 1 menos x quadrado. X ao cubo é ímpar. 1 menos x quadrado é par. Né? Então a gente tem uma situação de ímpar dividido por par. Bom, então isso, como um todo, tem que ser. Bom, agora a gente pode partir para as funções trigonométricas. E aí vamos tentar lembrar no círculo trigonométrico o que é cada coisa, né? Se eu tenho alguma coordenada x qualquer de um ponto, né? Em cima eu tenho um ponto xy, né? Tentar deixar ele mais fácil de ler. Aqui em cima eu tenho um ponto xy. Ele está aqui. Bom, cosseno de x vai ser o tamanho desse cateto, né? Esse cateto é um círculo de raio 1. A hipotenusa é 1 desse triângulo. Aqui a gente tem a projeção de x. Então aqui é o cosseno na reta horizontal. E na reta vertical a gente vai ter o seno de x. E aí, bom, vamos olhar aqui na imagem. A gente vê que o cosseno de x e o cosseno de menos x é a mesma parte da reta. Enquanto o seno de x é o oposto, né? É o oposto do seno de menos x. E aí agora vamos olhar no gráfico, né? Aqui embaixo a gente tem um gráfico de cosseno e seno. Veja, cosseno é simétrico em relação ao eixo y. E o seno é simétrico em relação à origem. Então, tanto do gráfico quanto da imagem, a gente consegue ter, do círculo trigonométrico, a gente já pode ter a relação de que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, né? Igual ao cosseno de x, então ele é uma função par. E o seno de menos x é igual a menos o seno de x
aqui, então ele é uma função ímpar. Agora vamos olhar para um círculo, né? Vamos fazer um triângulo. Triângulo retângulo. De hipotenusa 1. E esse ângulo aqui é x. Quanto que é esse ângulo aqui? Bom, a soma dos ângulos internos de um triângulo é π, né? Porque, lembrando que aqui a gente está falando em radiano, né? Radiano porque está no sistema internacional, é a unidade que a gente usa para as contas baterem, né? No círculo trigonométrico tudo está em radiano. Então, a soma disso é π. Aqui tem π sobre 2, então me falta π sobre 2. Aqui tem x, então aqui, esse ângulo aqui, só pode ser π sobre 2 menos x. Quanto que é o daqui? A consequência é o cosseno de π sobre 2 menos x. Quanto que é o cosseno desse ângulo aqui? Esse cosseno é a altura, né, o cateto adjacente a esse ângulo, sobre a hipotenusa. Isso é igual ao seno de x, que é o cateto oposto a esse ângulo vezes a hipotenusa. Então, primeira relação, cosseno de π sobre 2 menos x é igual a seno de x. E, como cosseno é uma função par, a nossa consequência também é que cosseno de x menos π sobre 2 também é seno de x. Então, se eu deslocar o cosseno de x para a direita, ó, estou transladando. Então, se eu desloco para a direita em π sobre 2, ou seja, se esse pico aqui mudar de cor, se esse pico aqui ele vem, eu caminho até aqui, ele vira seno de x. Isso é uma relação importante. E aí, bom, lembrando que também tem a terceira relação importante, que é a tangente de x. O que é a tangente de x? É seno de x sobre o cosseno de x. E qual que é a cara da tangente? A cara da tangente é essa. Bom, acho que eu não vou conseguir deslocar ela. Ela tá teimosa. Não tá querendo ir para outra. Ah, foi. Foi todo o resto também. Mas bom. Coisa aqui, a gente retorna só essa parte aqui. Fazer um Frankenstein. Pronto. Beleza. Isso aqui é a cara do gráfico da tangente de x. Ele também é importante. E ele é uma função ímpar, né? Porque aqui eu estou dividindo uma função ímpar, né, por uma função par, né? Aqui eu tenho uma situação ímpar sobre par. Então a tangente também é uma função ímpar. Aqui, bom, vamos falar de periodicidade. Periodicidade
das funções trigonométricas. Bom, a propriedade importante das funções trigonométricas é que elas repetem o seu valor a cada 2π, né? Cada 2π no eixo x. Então, o seno de x mais 2π é igual a seno de x. E o análogo é que o cosseno de x mais 2π também é o cosseno de x. Né? Porque, bom, se a gente olhar no círculo trigonométrico, o círculo trigonométrico tem ângulo 2π, né? Então, se eu pegar um x mais 2π, a posição do ponto no círculo vai voltar para x. Não tem adição, né? É um círculo. Então, ele tem que voltar em alguns momentos, né? Então, aqui a gente está falando que, do ponto de vista de dessas duas equações, tanto o seno de x e o cosseno de x são funções periódicas, né? E o período dela é 2π. Então, de maneira geral, eu vou escolher um c maior que zero. E eu vou dizer que f de x é periódica. E o período dela é c. Se, primeira coisa, é se a minha f de x mais c for igual a f de x para todo e qualquer x. E também, bom, o c tem que ser o menor número positivo para que vou colocar aqui, 2, para que 1 seja verdade. Como assim? Bom, veja aqui na condição de cima, se eu colocar aqui 4π, também vai valer. 6π também vai valer. Mas o menor é 2π. Então, o menor vai ser o período. Então, bom, qual que é a consequência, né? Se a função tem período c, o gráfico dela, quando a gente translada c unidades, vai coincidir, né? Como aqui é mais, né? É x mais c. Então, se a gente translada para a esquerda, vai coincidir com o próprio gráfico, né? E aí, bom, vocês podem verificar que se fizer para x menos c, também vai coincidir. Então, também, se eu transladar para a direita, também vai acontecer de coincidir, né? Seria estranho se não fosse assim. Só que assim, tem que haver um cuidado, né?
Vou escrever aqui, cuidado. Funções que são combinações de funções periódicas não são necessariamente funções periódicas com o mesmo período. Por exemplo, vou colocar aqui. Isso aqui é verdade. Tangente de x mais 2π é igual a tangente de π. Não, desculpa. Igual a tangente de x. E o cosseno ao quadrado de x mais 2π é o cosseno ao quadrado de x. Ah, beleza. Então, o período é 2π. Não. Para ambas as funções, a, o período é π. Né? O período dessas duas funções é π. Então, não é mesmo, não é 2π. Então, não é porque são combinações de duas funções periódicas com período 2π que necessariamente vai acontecer isso, né? E aí a gente pode ter diferentes períodos. Né? Tem que tomar esse cuidado. E aí a gente tem a situação da onda sinoidal, né? A onda sinoidal geral. A onda sinoidal geral. Geralmente, né, a gente trata o gráfico da função seno como uma onda pura, né? Porque, bom, o gráfico da função seno, ele, ele tem uma aparência, né? Que é π sobre 2, que é 3π sobre 2, e aqui é 2π. Ele tem essa cara, né? Tem uma onda. Ou ela também pode ser chamada de uma oscilação sinoidal, né? Mas, bom, esse gráfico pode variar de diversas maneiras, né? Assim como todos os outros tinham translação, encurtamento, né? Esse daqui vai acontecer a mesma coisa. Então vamos começar com seno de x. E seno de x tem um período de 2π e sempre vai oscilar de mais ou menos 1. Em mais ou menos 1. Então, bom, os pontos máximos que ele vai chegar é 1 e os pontos mínimos que ele vai chegar é menos 1. É o período de oscilação dele. E aí, se eu quiser mexer no eixo Y e eu quiser que o eixo comprima, ou seja, que o gráfico estique por um fator A maior que zero, então vamos lá. Eu vou querer que o eixo Y comprima, ou seja, o gráfico vai esticar, por um fator A maior que zero. O que eu tenho que fazer? Para manter o período, só quero que eu manter o período 2π, eu multiplico por A. Então, agora a minha nova função vai ser A seno de x. E aí, bom,
E aí, qual que é a nova situação? Bom, aqui ele não vai ser menos 1 e 1, mas agora eu mudo para... Ele vai variar entre menos A e A. Essa aqui é a nova situação. E aí, se eu quero que o eixo X estique, né? Ou seja, que o gráfico comprima, se eu quero que o eixo X por um fator K maior que zero, agora o que eu estou fazendo, né? Eu quero manter, né? Vou manter o gráfico do jeito que tá multiplicado lá, tá com seno, né? E eu quero que ele comprima. O que eu estou fazendo? Eu vou estar mudando o período. Agora eu vou mudar o período dele. Período vai alterar para 2π sobre K. Ou seja, ele vai ficar K vezes mais rápido, né? Ele vai oscilar K vezes mais em relação ao que ele oscilava antes. E então, bom, então eu vou ter essa situação, né? Agora a minha nova equação vai ser A seno de K vezes X mais 2π sobre K. Isso aqui é igual a seno de kx mais 2π. E isso é igual a seno de kx. E aí eu posso também fazer o seguinte, eu posso pegar essa função aqui e mover o gráfico. Vamos enumerar aqui, né? Peguei o gráfico, né? Aí eu comprimi. Aí agora eu mexi aqui no eixo X. E agora eu vou mover o gráfico para... Vou mover em φ unidades para a direita. Para a direita. E aí a minha nova equação é que o A é A seno de K vezes X menos π. Tá? Vou vir para a direita é menos. Então, o que a gente sabe? A e K são maiores que zero. E o φ pode ser igual a zero. Então, qual que é o resumo da ópera, né? O que a gente vai ter aqui? Bom, no resumo da ópera, a gente vai ter um período de 2π sobre K. Vou repetir a equação. Então, a onda repete a cada 2π sobre K unidades. Né? Eu tenho uma frequência angular
Então, frequência angular. K, né? Então, a cada. Eu tenho K ciclos completos, quando x vai de 0 até 2π. Eu tenho uma amplitude A. Então a onda oscila entre A e menos A. E eu tenho um ângulo de fase φ. Então, o ponto médio da onda é quando x é igual a φ. E aí, bom, como é que vai ficar essa onda aqui no final de tudo? Então, no final de tudo, a gente vai ter uma onda com essa cara, né? Ela tem amplitude A, variando de menos A até A. Começa aqui em φ, x igual a φ. Mais. E, bom, você vê que aqui metade da onda vale π sobre k, então uma onda inteira é 2π sobre k, que é o período. E aí, bom, se multiplicar k, cada k vezes ele consegue completar um ciclo, né, de 2π. São as características importantes da equação geral da onda, né? Isso, cada uma dessas coisas, essas três dependências, K, A e φ, são os chamados parâmetros. Parâmetros da equação da onda. Né? E aí isso vai definir as posições e o formato da onda. Né? E aí tem uma série de outras funções, de identidades importantes das funções trigonométricas. E aí, bom, a gente pode escrever outras formas de onda, né? Com três parâmetros, né? Por exemplo, ao invés de escrever e adicionar essa fase, a gente pode escrever como sendo a soma de duas ondas, né? A seno de kx mais um b cosseno de kx. Aí a gente tem agora dois novos parâmetros de fase, né? E as relações entre esses parâmetros é da seguinte forma. O A é igual ao A, né? Cosseno de K φ. O B é igual a menos A seno de K φ. O Azão A quadrado mais B quadrado, né? Raiz. E a tangente de Kφ igual a menos o Bzinho sobre A. E aí, bom, como é que eu consigo provar que essas duas equações são equivalentes? Como que eu consigo provar que isso é equivalente? Vamos lá. Vamos usar a identidade. Lembrar que tentar despoluir.
quero provar que a seno de kx menos φ é equivalente a seno de kx mais b cosseno de kx. Como é que eu provo isso? Vamos lembrar dessa identidade aqui, né? Vamos lembrar que seno de alfa mais beta é seno de alfa cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta. E aí o que a gente tem aqui? A seno de kx x menos i é igual a seno de kx menos kφ. Isso é igual a cosseno de kφ seno de kx menos a seno de kφ cosseno de kx. E aí, bom, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Então, isso aqui eu vou chamar de A. Isso aqui eu vou chamar de menos B, né? Porque tem um menos aqui, menos B. E aí a gente encontra os valores de A e B. E aí, como é que a gente prova a questão dos quadrados, né? Para a questão dos quadrados, a gente vai ter que... Bom, se A... Eu quero provar agora que... Provar que A igual a raiz de A quadrado mais B quadrado, né? Então, vamos pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar A quadrado mais B quadrado, tirei da raiz. Isso é igual a A quadrado, né? Porque A é isso aqui, cosseno ao quadrado de kφ mais, né? Vou colocar aqui em evidência o A, mais seno ao quadrado de kφ. Bom, isso aqui é 1, né? Identidade. Então, isso aqui é igual a quadrado. Então, A é igual a raiz de A quadrado mais B quadrado. Provado. E, bom, com relação à tangente, se a gente pegar e dividir, né, essas duas situações, né, pegar o A e dividir por B, pegar isso aqui e dividir por isso, a gente vai ter, né, A com menos A corta, né, fica menos 1, e seno sobre cosseno, tangente, né, então
gente chega na relação da tangente. E aí a gente pode fazer. Vamos para um exemplo. Vamos tentar encontrar o período, frequência, amplitude, ou seja, todos os parâmetros dessa equação. 2 seno de 3x menos π sobre 6. E também, bom, isso aqui eu vou fazer uma letra B. Menos 2 cosseno de 2π menos... Não, 2x menos π sobre 2. Esses são os nossos que a gente tem que olhar. Então, como que era a fórmula geral, né? A fórmula geral da equação, eu vou escrever aqui em cima, deixar aqui escrita. É A seno de kx menos φ. Então, vamos comparar, né? Vamos olhar aqui. O que que bate? Ah, seno de kx menos π. Aqui tem um 3, né, multiplicando. Vamos pegar esse 3 e botar para fora? Vamos fazer lá. 2 seno de 3 vezes x menos π sobre... E aí fica 18, né? Então, agora sim. A gente já sabe que isso aqui é A. Aqui é K. E aqui é φ. Próxima situação. Bom, aqui é problemático, né? Porque aqui a gente tem um cosseno. Então, bom, na verdade a gente tem um menos cosseno, né? Então, vamos tentar lembrar que cosseno tem a seguinte relação, né? Cosseno tem essa relação. Vou escrever aqui a relação para cosseno. Posso falar que o cosseno de x menos o cosseno de x é igual ao cosseno de x. Opa. Igual ao cosseno de x menos π. Isso é uma relação, né? Fica bastante evidente quando a gente olha no círculo trigonométrico. Então, eu estou pegando cosseno e eu estou transladando ela numa curva em π unidades. É interessante olhar no gráfico, né? A gente tem isso aqui isso aqui é a função cosseno. E, bom, tá menos cosseno vai ser isso aqui. Né? E aí eu vou transladar ela em π unidades. Então eu tô mandando
esse cara, essa ponta aqui, vir para cá. Aqui, essa ponta que tá aqui, vem para cá. Tem um erro aqui. Isso aqui não é menos. Aqui não existe. Então vamos lá. É, Estou transladando em π e aí eu posso fazer essa relação aqui. Menos 2 cosseno de 2x menos π sobre 2 é igual não, peraí. Eu tinha que. Tá certo. Menos cosseno. É isso aí mesmo. É, na verdade, o meu desenho foi positivo aqui e negativo aqui, né? Mas no final acaba dando a mesma coisa. Então, é isso aí. Cosseno, ok? Isso aqui é igual a, a 2 cosseno disso tudo, né? 2x menos π sobre 2 menos π. Mas, o que é isso, né? A gente tem uma situação em que tá aí é simétrico, né? Que isso aqui, opa, isso aqui, cosseno e a gente pega aqui o menos π sobre 2. E aí a gente precisa lembrar daquela relação que mostra que cosseno de x menos π sobre 2 é o seno de x. A relação que a gente tinha mais atrás. Vou escrever aqui em cima, né? Cosseno de x menos π sobre 2 é igual a seno de x. Então a gente reescreve aqui. E a gente fala que isso aqui é 2 seno de 2x menos π. E aí, bom, a gente pega esse 2 e manda para fora, né? Em evidência. E aí a gente vai ter a situação de 2 seno de 2 vezes x menos π sobre 2. Agora é só comparar de novo, né? Então isso aqui é A, isso aqui é K, isso aqui é φ. Mais um exemplo. Quais são os parâmetros quais são os parâmetros da curva seno de 2x mais cosseno de 2x. Vamos lembrar, né? Lembrar das condições, né? O, o A é igual a raiz de A quadrado mais B quadrado.
Então, isso aqui, quem é A quadrado? 1, 1. Né? E tem um que não está óbvio, ou não está explícito, mas tem um. Então, o A é a raiz de 2. Então, a tangente, né? A tangente de A sobre B, né? Que é o capi, né? Cafi. O K é óbvio, né? Que é 2. Mas, então, de 2 φ é igual a menos B sobre A menos 1. Bom, bom o ângulo cuja tangente dá menos 1 é 3π sobre 4. Então, a sequência é que o φ tem que ser 3π sobre 8. Então aqui também a gente já descobriu o A, o K e o φ. Temos todos os parâmetros. A nossa última operação geométrica, né, nos gráficos que a gente vai tratar é a reflexão do gráfico na linha diagonal, y igual a x. Vamos ver que para uma situação, como aqui, por exemplo, né, como nessa situação, o que a gente está fazendo quando a gente reflete em relação à reta y igual a x é pegar o valor que estava no x e mudar a coordenada para o y. Pegar o que estava no y, mudar a coordenada para o x. A gente está invertendo, né? E aí, quando a gente inverte a situação, né? A gente vai ter, né, essa condição de reflexão em relação à reta, né? Reta y igual a x. Vamos tentar resolver um exemplo simples para ver, né, o efeito desse tipo de reflexão. Então, a gente tem um gráfico, né? Um gráfico de uma função que é f de x igual a x quadrado, com x maior ou igual a zero. Então, é só o lado positivo do gráfico, né? Só o lado da direita, da origem para a direita, e ela é refletida na diagonal. Qual função que vai corresponder? Então, a nossa função original, que é a f de x, o gráfico dela vai ser y igual a x quadrado, com x maior ou igual a zero, e que vai ser o lado direito da parábola, né? É meio lado direito da parábola. E aí, bom, aqui a gente está tendo. E aí tem uma reta y igual a x que está refletindo, né? E aí, o que a gente está fazendo? A gente vai pegar os valores correspondentes, né? E inverter. O que a gente está fazendo? Quem era x vira y e quem era y vira x. Então a gente vai fazer uma nova função em que eu vou mudar de cor, em que agora x é igual a y ao quadrado. Inverti todo mundo. E agora é o y que é maior ou igual a zero. Então, vamos refletir a imagem em relação à reta.
Aí, aqui, reflexão em relação à reta. Também para y quiser. E aí, tá. Então vamos ver qual é a função correspondente a essa situação. Então, para poder encontrar a função correspondente, a gente vai ter que expressar y em função de x, né? Deixar y isolado de um lado. Como é que a gente faz isso? A gente passa a raiz dos dois lados. Então, a nossa função correspondente vai ser y igual a raiz de x, com x maior ou igual a zero, obviamente, porque não existe raiz de x menor que zero no domínio dos reais, né? E aí a gente vai ter, percebe que o gráfico da função y igual a raiz de x é idêntico a esse aqui. E esse aqui é o x quadrado, né? Aqui y igual a x quadrado. Esse aqui é y igual a raiz de x. Então, esse é o efeito, né? A gente está transformando numa outra função em que a gente está substituindo todos os valores de y por x, e para poder encontrar a função que é a geradora desse gráfico, do gráfico refletido em relação à reta, a gente vai ter que isolar o y e fazer toda a função em relação ao y, né? Essa função, essa nova função que encontramos, é a inversa, chamada inversa da função f. E, e essa é a propriedade representada da função f. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar funções inversas, né? A gente tem um gráfico original, que é um y igual a uma função de x, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inverter x e y, né? Eu vou trocar x e y. E aí eu vou ter, como eu troquei, né? Eu tenho agora uma função, um x que é uma f de y. E agora eu vou resolver para y, né? E aí eu tenho agora, de novo, isolei y. E eu tenho uma nova função que é de x. Essas duas, isso aqui e isso aqui, é o gráfico refletido. Bom, e aí, bom, qual é a consequência da função inversa? É que a função, a consequência geométrica é reflexão em relação à diagonal, e a consequência analítica é que nós podemos pegar equações equivalentes e expressar essas equações equivalentes em termos de uma variável de interesse. Então, às vezes, a sua variável de interesse, a sua variável conhecida é o y e não o x. Então, você faz a inversa para poder expressar o fenômeno que você quer em termos dessa variável. E, bom, temos um problema, né? Um exemplo de problema para poder encontrar a inversa, né? Então, a gente vamos tentar encontrar a inversa da função f de x igual a 1 vezes x menos 1. Isso para x maior que 1. Primeiro que x não pode ser 1, né? Não pode ser 1 porque senão aqui embaixo dá 0. Então, já seria um problema. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Né? Vamos trocar. Isso aqui é y, né? Então, vamos
trocar y por x. X é igual a 1 sobre y menos 1. Primeiro passo. E agora y é maior que 1. Próximo passo, a gente vai resolver, né? Vamos multiplicar por y dos dois lados. X vezes y menos 1. Na verdade, por y igual a 1. Isso implica que xy menos x é igual a 1. Isso implica que xy é igual a x mais 1 e y é igual a x mais 1 sobre x ou, né, 1 mais 1 sobre x. E aí, x tem que ser maior que zero. Né? Para que x seja maior que 1, x tem que ser maior que zero. Não pode ser negativo, né? E não pode ser zero. Isso aí, vira determinado. Uma coisa que é importante aqui é poder verificar, sempre verificar o domínio. Porque às vezes o domínio da inversa não é o mesmo domínio da função inicial. E aí, bom, aqui a gente tem um exemplo de em que acontece isso, né? Eu quero encontrar a inversa da função seno de x. Então vamos pegar y igual a seno de x. Ok? Vamos pegar um domínio. O seno de x existe para qualquer x, né? Mas como ele repete sempre, vamos pegar só o domínio que ele existe uma vez. Ele não precisa ficar repetindo infinitamente. Então eu vou pegar como domínio o x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá, pode ser outro, pode ser de 0 a 2π. O importante é que respeite o período dela, né? Então, tá. Qual que é a inversa do seno de π? Não, seno de x. A gente vai denotar uma das notações da notação é seno de menos 1, né? Ou arc seno de x. Pessoalmente eu prefiro essa aqui, mas os livros preferem essa aqui. E aí, bom, como é que a gente vai definir isso aqui? Vamos fazer a primeira coisa, né? Vamos trocar x por y. Então, x é igual a seno de y. E aí, agora, o x continua o y, né? O y continua entre menos π sobre 2. Isso só é verdade para y igual a inversa, né? Seno de 1, x. Para o x, entre menos 1 e 1. Por quê? Porque quando o ângulo é menos π sobre 2, o seno de x é menos 1. E quando o ângulo é π sobre 2, o seno de x é 1. Então, esse aqui está conectado com esse, e esse aqui está conectado com esse. Então, sempre é bom manter em mente que os domínios são diferentes, né? O domínio da função seno aqui, esse domínio aqui dessa função, da função seno, é de menos π sobre 2 a π sobre 2.
Isso aqui é o domínio. O domínio da função arcseno é de menos 1 a 1. Então, o domínio não é necessariamente a mesma coisa, né? Se a gente a gente sabe que, por exemplo, o seno de π sobre 2 é 1, mas, por exemplo, o arcseno de meio sobre 6, as coisas não são tão iguais, né? Então, sempre é bom tomar cuidado. Um exemplo é que se a gente pegar, por exemplo, fizer isso aqui, tentar descobrir o arcseno do seno de y. Isso aqui é o próprio y, né? E isso aqui vai estar entre menos π sobre 2 y π sobre 2, né? São as relações, né? Isso pode parecer óbvio, né? Porque a gente sabe, né, que a função arcseno retorna o arco cujo seno dá aquele valor. Então, mas não é tão trivial, né? Mas isso não é sempre verdade, porque se a gente tiver, por exemplo, y igual a π, por isso que pode parecer óbvio, mas não é necessariamente óbvio. Vamos fazer agora y igual a π. Para y igual a π, vamos lá. O arcseno de menos 1, não, o arcseno de seno de π, quanto? Isso aqui é zero. Não é π. Então, não é óbvio, né? O arcseno ele vai retornar o menor ângulo, né? Zero é o menor ângulo, não é π. Bom, essa foi realmente uma aula maior, ela foi mais profunda e foi a nossa última revisão de conteúdo do ensino médio. Depois, a partir disso, a partir da próxima, a gente vai começar a tratar a disciplina de cálculo propriamente. Então, até a próxima e tchau, tchau.